Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos aqui no nosso quarto capítulo do livro Pensamentos Poderosos e eu espero de alguma forma que esse livro possa te ajudar, a falar, a agir, a pensar, a sentir de maneira assertiva, ok? Capítulo 4. Pensamentos deliberados. É impressionante o quão rapidamente e completamente os nossos pensamentos podem alterar o nosso humor. Pensamentos negativos de qualquer espécie rapidamente roubam a minha alegria e geram todo tipo de mau humor. Quando nos sentimos negativos e deprimidos, as outras pessoas não gostam de estar conosco, e quando os nossos pensamentos estão para baixo, tudo vai para baixo com eles. Nosso humor, nossa fisionomia, nossa conversa e até nosso corpo podem começar a ficar em uma posição de declínio. As mãos pendem para baixo, os ombros caem e temos a tendência de olhar para baixo em vez de olhar para cima. As pessoas com tendência a serem negativas nos seus pensamentos e conversa geralmente são infelizes e raramente estão contentes com alguma coisa por muito tempo. Mesmo que alguma coisa empolgante aconteça, elas logo encontram algo errado nela. Assim que veem uma coisa errada, tendem a fixar a mente naquilo. Qualquer prazer que possam ter tido é bloqueado por se concentrarem no que é negativo. Elas podem ocasionalmente sentir um entusiasmo momentâneo, mas ele rapidamente evapora e a obscuridade enche mais uma vez todo o seu comportamento. Elas provavelmente não percebem que poderiam ser felizes se simplesmente mudasse o seu modo de pensar. Precisamos parar de meramente esperar que algo de bom aconteça e tomarmos uma atitude para garantir que algo de bom realmente aconteça. Fico realmente impressionada quando penso no fato de que temos a capacidade de sermos felizes ou tristes pelo que escolhemos pensar. A Bíblia diz que precisamos estar satisfeitos com as consequências das nossas palavras, quer elas sejam boas ou más. Provérbios 18:20. Ela também nos diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que a ama comerá do seu fruto. Provérbios 18:21. As nossas palavras começam com os nossos pensamentos. Então, o mesmo princípio que se aplica à nossa língua também se aplica à nossa mente. Precisamos estar satisfeitos com as consequências dos nossos pensamentos, porque eles detêm o poder da vida e da morte. Eu acrescentaria que eles detêm o poder do contentamento e do descontentamento, da alegria e da tristeza. Quanto mais vivo, mais fico maravilhada com o fato de que minha mente afeta tão profundamente o meu humor. Ainda preciso travar o combate na minha mente, e duvido que alguém chegue ao ponto de estar inteiramente livre das batalhas nessa área. É claro que aprendi a disciplinar minha mente mais rapidamente do que fazia antes, mas ainda há momentos em que minha mente fica debaixo de ataque. Deus nos deu o fruto do domínio próprio, Gálatas 5, 22 e 23, que significa que não temos de permitir que nossos pensamentos fiquem fora de controle, mas podemos ser deliberados no nosso modo de pensar. Podemos controlar o que pensamos e podemos escolher os nossos pensamentos. Deus nos deu a capacidade de fazermos escolha quanto a muitas coisas na nossa vida, inclusive os nossos pensamentos, e precisamos ser responsáveis por fazer escolhas cuidadosamente. Na esfera da mente, exercitar o domínio próprio e fazer escolhas sábias chama-se pensamento deliberado. Pense nisto. Quais são as maneiras mais óbvias pelas quais os seus pensamentos afetam o seu humor? Você pode pensar em uma pessoa ou situação com relação à qual você tende a ser negativo? Pensamentos excelentes, vida excelente. Uma das revelações mais transformadoras que podemos ter é descobrir que podemos fazer alguma coisa quanto aos nossos pensamentos. Podemos praticar os pensamentos deliberados. Não temos de meditar em tudo o que surge na nossa mente. Podemos escolher em que queremos pensar. Podemos escolher pensamentos que aumentam o poder e não os pensamentos que esgotem o poder. Podemos deliberar sobre o que se passa na nossa mente.
podemos romper com os maus hábitos e formar bons hábitos. Na verdade, aprender a ter pensamentos excelentes deliberadamente é a chave para uma vida excelente. Costumamos nos permitir sermos convencidos da ideia do mundo sobre o que é uma vida excelente. Podemos pensar em excelência como fama, fortuna, sucesso, atlético, status como celebridade, realizações empresariais ou científicas notáveis, ou atração física. Mas nenhuma dessas coisas constitui uma vida realmente excelente. Na verdade, algumas das pessoas mais famosas e ricas do mundo são as mais infelizes. Para ter realmente uma vida excelente, creio que uma pessoa precisa ter amor, paz, alegria, uma posição reta diante de Deus, bons relacionamentos e outras qualidades que o mundo não considera necessariamente excelentes. Sem essas coisas, como a vida de alguém pode ser excelente? Apenas pense nisto. O que realmente temos sem paz e alegria? A vida é cheia de lutas e infelicidade, e ninguém considera essa uma maneira excelente de se viver. Pense nisto. Qual é a sua definição pessoal de uma vida excelente? 3 chaves para os pensamentos deliberados. Deus deixa claro na sua palavra que pensar está diretamente ligado à qualidade de vida. Devido a muitos anos de estudo e ensino e de tanto escrever sobre a mente, posso dizer sinceramente que a sua maneira de pensar será transformada e a sua vida será mudada se você seguir as instruções de Deus com relação aos seus pensamentos. Nessa parte, quero compartilhar com você 3 chaves para uma maneira de pensar excelente. Todas elas funcionam, mas nenhuma delas acontece por acidente ou sem esforço. Se você quer que elas sejam eficazes na sua vida, terá de incorporá-las ao seu modo de pensar deliberadamente. Primeira chave: ajuste a sua mente e mantenha-a ajustada. O apóstolo Paulo nos dá uma instrução valiosa sobre o nosso modo de pensar em Colossenses 3:2. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Ele nos diz claramente para pensarmos nas coisas que são importantes para Deus, as coisas do alto, e fazer isso sempre encherá nossa mente com bons pensamentos. Ajustar a sua mente é provavelmente uma das melhores e mais benéficas ações que você pode aprender. Ajustar a sua mente significa decidir-se firmemente. O concreto molhado pode ser removido com facilidade e é muito flexível antes de secar ou de se ajustar, mas depois que se fixa e seca, ficará ali para sempre. Não poderá ser facilmente moldado ou transformado. O mesmo princípio se aplica a ajustar a sua mente. Ajustar a sua mente é determinar com decisão o que você vai pensar, em que você acredita e o que você fará ou não fará, e ajustá-la de tal maneira que você não pode ser facilmente demovido ou persuadido do contrário. Uma vez que você tenha ajustado a sua mente de acordo com a verdade dos princípios de Deus para uma boa vida, você precisa mantê-la ajustada e não permitir que forças externas venham remoldar o seu pensamento. Ajustar a sua mente não significa ter uma mente estreita ou ser teimoso. Devemos sempre estar abertos ao aprendizado, ao crescimento e às mudanças, mas precisamos resistir constantemente à tentação de conformar nossos pensamentos ao mundo e às suas ideias. Manter o pensamento nas coisas do alto significa ser firme na sua decisão de concordar com o modo de vida de Deus, independentemente de quem possa tentar convencê-lo de que você está errado. Quando comecei a conformar o meu modo de pensar e de viver com a palavra de Deus, deparei-me com muita oposição e tive de ser firme na minha decisão. Por exemplo, descobri que quando eu tentava ser positiva, isso não era bem recebido pela pessoa que tinha o hábito de ser negativa. Elas me diziam que eu estava tentando viver um conto de fadas e que a vida real não era tão positiva assim. Elas me diziam que eu não podia abrir o caminho para o sucesso através dos meus pensamentos. Na verdade, fui acusado de tentar usar o controle da mente como se isso fosse algo maligno e até demoníaco. Mas a verdade é que Deus nos diz para controlarmos a nossa mente, e não fazer isso é convidar toda a espécie de infelicidade para entrar em nossa vida.
Embora seja triste, precisei entender que Satanás usaria até mesmo a minha família e os meus amigos mais íntimos para tentar me impedir de progredir. Eles me amavam, mas simplesmente não entendiam e, infelizmente, geralmente criticamos aquilo que não entendemos. Precisei ter certeza de que Deus estava me direcionando e tive de ser firme na minha decisão de ter pensamentos corretos para ver resultados corretos em minha vida. Meus amigos estavam acostumados a fazer o mesmo que eu sempre havia feito, pensar de acordo com o que vimos ou sentíamos. Parecia estranho para eles que pudéssemos acreditar e pensar de acordo com o que alguma coisa poderia ser, em vez de pensarmos em como aquilo realmente era. O motivo pelo qual ajustar sua mente e mantê-la ajustada é tão importante é porque realmente não há muita esperança de sermos capazes de resistir à tentação se não nos decidirmos antecipadamente quanto ao que faremos quando formos tentados. A Bíblia afirma que, porque Abraão estava plenamente convencido com relação à promessa de Deus, ele não duvidou nem foi incrédulo. Romanos 4, 20 e 21. Em outras palavras, ele havia ajustado a sua mente e foi capaz de mantê-la ajustada durante a tentação. Você será tentado. Esse é simplesmente um fato da vida. Portanto, precisa pensar antecipadamente sobre as situações que podem gerar problemas para você. Se esperar até estar no meio de uma situação para decidir se vai resistir ou não, então com certeza você irá desistir. Quando fazemos um regime, precisamos aplicar este princípio de ajustar a nossa mente e mantê-la ajustada para termos sucesso. Você pode facilmente se comprometer com uma dieta depois do jantar do domingo à noite, mas o verdadeiro teste vem na segunda-feira de manhã, quando você realmente começa a sentir fome. As pessoas que ajustaram a mente se manterão firmes, entendendo que precisam ter êxito nos momentos de fome, a fim de finalmente ter o resultado que desejam. Esse mesmo princípio deve se aplicar a todas as áreas onde precisamos mudar. Ele pode ser aplicado ao exercício, a sair das dívidas, a limpar a garagem ou uma série de outras coisas. Decida-se antecipadamente que você vai seguir até o fim com Deus. Algumas pessoas passam a vida inteira começando e desistindo. Elas nunca vão até o fim. Elas podem ajustar a mente delas, mas quando a tentação vem, quando as coisas ficam difíceis, não a mantém ajustada. Eu o encorajo firmemente a ser uma das pessoas que terminam o que começam, mantendo a sua mente ajustada na direção correta, o tempo até a vitória. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança. Hebreus 6:11. Não importa qual seja o seu maior desafio, decida-se agora que você vai fixar sua mente na vitória total. Falar consigo mesmo antecipadamente é uma das maneiras de ajustar sua mente. Alguns exemplos do que você pode dizer para si mesmo enquanto ajusta sua mente nas áreas que geralmente geram tentação são: não vou ter maus pensamentos sobre outras pessoas e não vou fazer fofocas. Não farei fofocas. Quando alguém ao meu redor começar a falar comigo sobre outra pessoa de forma crítica, não vou me permitir me envolver nisso. Não vou participar da ruína da reputação de alguém. Não vou ofender o Espírito Santo. Não vou comer demais quando me sentar para fazer as refeições hoje. Vou parar quando começar a me sentir satisfeito. Farei boas escolhas alimentares e não vou comer de forma emocional. Não vou ser exagerado em nenhuma área da minha vida. Sou uma pessoa equilibrada. Não vou reclamar de nada. Tenho muito para ser grato e vou pensar nessas coisas. Vou viver para agradar a Deus e não a pessoas. Quero ser aceito, mas não vou fazer concessões com a minha fé e a minha integridade moral. Vou eliminar o estresse desnecessário da minha vida. Vou desacelerar. Não vou assumir compromissos em excesso e vou tentar manter a vida tão simples quanto possível. Vou ter pensamentos positivos e falar palavras positivas. Se você tiver pensamentos assim, quando for tentado a fofocar, a comer demais ou a enfrentar qualquer outra tentação, terá um fundamento estabelecido. A mensagem que você gravou dentro de si mesmo começará a ecoar de volta,
e tomar a decisão certa não será nem de longe tão difícil quanto seria se você não tivesse se decidido sobre o que faria quando essa situação se apresentasse. Se você preparar a sua mente com antecedência quando a tentação vier, você estará em boa forma para dizer não a ela. Não espere para ver como você se sente quando a tentação surgir. Jesus disse a seus discípulos para orarem, a fim de não caírem em tentação. Veja Lucas 22:46. Essa é uma outra maneira de ajustar a sua mente e o seu coração na direção certa. Reconhecer as suas áreas de fraqueza e saber que tipo de situações o estão desafiando é sábio. Ajustar a sua mente com firmeza para superá-las é o caminho para a vitória. Pense nisto. Em que situações específicas você pode aplicar esses princípios de preparação? Chave número 2. Nenhum ensinamento sobre a mente está completo sem Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejamos capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Uma mente não renovada é uma mente que nunca foi transformada depois de ter recebido Jesus Cristo como Salvador. O espírito é regenerado, mas a mente continua a mesma. Essa condição oferece um terreno fértil para o diabo operar. É por esse motivo que os cristãos geralmente têm a reputação de serem hipócritas. Eles dizem que acreditam em uma coisa, mas o seu comportamento não corresponde às suas ditas convicções. Elas podem ir para a igreja toda semana, mas em casa ou no trabalho não diferem do resto do mundo. Eles não apenas são infelizes, bem como o exemplo que dão para os outros é terrível. Muitas pessoas que precisam de Cristo em suas vidas são impedidas de aceitá-lo devido ao mau testemunho de outros que conhecem e que se dizem cristãos. Uma mente inadequada. Se um filho de Deus abriga o pecado em seu coração, ele está emprestando a sua mente para os espíritos malignos. Por exemplo, a Bíblia afirma claramente que se um homem sente luxúria por uma mulher no seu coração, ele já cometeu adultério com ela no que diz respeito ao seu coração. Ele pode ser um cristão, mas é carnal. Ele tem uma mente inadequada. Ele não controla os seus pensamentos. Ele não renovou a sua mente nem aprendeu o poder que os seus pensamentos têm. Uma mulher pode ter pensamentos inadequados com relação a outro homem, se quando o vê, ela o admira excessivamente e tende a compará-lo com o seu marido. Talvez ela desejasse que o seu marido tivesse alguma das qualidades que vê nesse outro homem, e seus pensamentos passam a ser impróprios enquanto ela se imagina casada com ele e não com o marido que tem. A mulher pode se sentir culpada por ter esses pensamentos, mas não entende que ela pode recusá-los, que eles são hóspedes não convidados, em vez de lhe oferecer um lar confortável. Quanto mais uma pessoa permitir os pensamentos inadequados, mais difícil será livrar-se deles. Satanás construiu uma fortaleza na mente do homem que só pode ser destruída pela forte determinação e por megas doses da palavra de Deus. Satanás introduz muitos pensamentos inadequados na mente do crente. Ele sabe que pode impedir a frutificação ao fazer isso. Ele pode manter o crente fraco e sem poder, controlando os seus pensamentos. Satanás pode encher a mente de uma pessoa com crítica ou preconceitos. Ele pode usar pensamentos de ciúme para mantê-los cativos. Os pensamentos de orgulho estão entre seus favoritos. Se ele conseguir fazer com que pensamos de forma mais elevada a respeito de nós mesmos do que deveríamos e menos elevada a respeito dos outros, ele pode ter êxito em nos impedir de amar as outras pessoas, que é o novo mandamento que Jesus nos deu. Veja João 13:34. Renovar sua mente não é como renovar sua carteira de motorista ou seu cartão na biblioteca. Algo que pode ser feito rapidamente e não precisa ser repetido por meses ou anos. Renovar sua mente é mais semelhante ao trabalho de renovar e reformar uma casa velha. É algo que não acontece rapidamente, requer tempo, energia e esforço, e há sempre alguma coisa que precisa de atenção. Não caia na armadilha de acreditar que você pode renovar sua mente tendo pensamentos corretos uma vez. Para ter a mente renovada, você precisará ter pensamentos corretos sucessivamente,
até que eles fiquem enraizados no seu modo de pensar, até que os pensamentos corretos venham até você mais facilmente e mais naturalmente que os pensamentos errados. Você terá de se disciplinar para pensar adequadamente e terá de se proteger contra a tentação de cair nos antigos padrões, e isso pode acontecer com muita facilidade. Quando acontecer, não se sinta mal, apenas comece a pensar corretamente outra vez. Você finalmente chegará a um ponto em que os pensamentos errados o deixarão desconfortável e não se encaixarão mais nos seus processos mentais. O processo contínuo de renovação da mente se estende a todos os aspectos do seu pensamento. Se você é como a maioria das pessoas, muitas áreas da sua mente precisam ser renovadas. Elas podem incluir a maneira como você pensa a respeito de si mesmo, de suas finanças, de sua saúde, de sua família. Podem envolver a administração do seu tempo, suas férias, sua recreação, seu trabalho, seu futuro ou uma variedade de outros temas. Não suponha que você renovou sua mente só porque se sente confiante de que seu modo de pensar mudou em uma área. Você deve comemorar a eliminação da parte desse lixo mental, mas não seja complacente nem deixe de continuar progredindo no processo. Muitas vezes, as áreas do pensamento que você acha mais desafiadoras em termos de renovação são aquelas que o machucam mais e que o impedem de receber o melhor que Deus tem para você. Eu era uma viciada em trabalho, e embora tenha progredido na luta contra esse comportamento pouco a pouco, foi uma verdadeira batalha para mim. Eu era insegura e me sentia desvalorizada devido ao fato de ter sofrido abuso na minha infância e caí na armadilha de basear todo o meu senso de valor naquilo que eu realizava. Não era capaz de realmente desfrutar a nova vida que Deus havia me dado através de Jesus Cristo, porque eu trabalhava constantemente para merecer o que Ele já havia me dado por sua graça e misericórdia como um dom gratuito. Preservando na renovação da minha mente, eu pude equilibrar melhor a minha vida de uma maneira que me deixa maravilhada. Mas quero enfatizar que você terá de estar disposto a investir tempo e esforço se quiser mudar o seu modo de pensar. Deixe-me ser rápido em dizer que você não deve sentir condenado se estiver enfrentando lutas na área dos seus pensamentos neste instante, ou se você enfrentar dificuldades nos dias que virão. A condenação só enfraquece. Ela nunca o ajuda a progredir. Toda vez que reconhecemos que estamos permitindo que pensamentos errados entrem na nossa mente, devemos pedir perdão a Deus e continuar avançando em direção ao nosso objetivo. Comemore cada vitória, porque isso o ajuda a não se sentir sobrecarregado pelo que ainda falta ser conquistado. E lembre-se de que Deus é muito paciente e longânimo. Ele é compreensível e nunca desistirá de você. Pense nisso. Em que áreas da sua vida a sua mente precisa ser renovada? Chave número 3. Cinja a sua mente. 1 Pedro 1,13 nos instrui: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Você e eu não estamos acostumados a ouvir a expressão cingir hoje em dia, mas nos tempos bíblicos, tanto os homens quanto as mulheres usavam trajes de saias longas. Se tentassem correr com aquelas roupas, havia uma boa chance de eles se atrapalharem com os tecidos longos e tropeçarem. Quando precisavam se mover rapidamente, eles recolhiam o tecido de suas vestes e o puxavam para cima para poderem andar ou correr livremente. Eles cingiam as suas vestes. Quando a Bíblia nos diz para cingirmos o nosso entendimento, creio que isso significa tirar a nossa mente de tudo que poderia nos fazer tropeçar enquanto corremos a corrida que Deus colocou diante de nós. Creio também que pode se referir a nos concentrarmos naquilo que está diante de nós, em vez de permitir que nossos pensamentos vagueiem por toda parte. Deus tem um bom plano para cada um de nós, mas precisamos percorrer o caminho que nos leva a Ele. Foco e concentração são desafios reais no nosso mundo de hoje. Temos muita informação chegando até nós o tempo todo, e para manter a nossa mente naquilo que é o nosso propósito, é necessária uma grande determinação e até treinamento. Você pode se levantar na segunda-feira e pretender realmente começar o seu dia passando o tempo todo com Deus em oração e estudando a Bíblia.
Você pretende terminar 3 projetos específicos naquele dia. Você precisa ir à mercearia, mandar fazer alguns serviços de manutenção no seu carro e terminar de limpar o armário no qual você começou a trabalhar na semana passada. A sua intenção é boa, mas se você não colocar o foco nesses projetos, certamente será desviado por outras coisas ou pessoas. Cingir sua mente é outra maneira de dizer: permaneça focado no que você precisa fazer. Hóspedes não convidados. Você tem pensamentos que passam pela sua mente como um flash que parecem vir do nada? Na verdade, eles vêm de algum lugar e geralmente foram projetados para impedir que você atinja os seus objetivos. Esses pensamentos são hóspedes não convidados procurando um lar, e é função nossa dizer a eles que não temos lugar para eles. Como você reagiria se as pessoas que você mal conhece aparecessem na sua porta da frente com malas nas mãos, dizendo que elas querem mudar para sua casa? Bem, naturalmente você diria a elas que não eram bem-vindas, e por mais insistentes que fossem, você se manteria firme na sua decisão de não poder dar um lar para elas. Devemos tomar essa mesma atitude com pensamentos que aparecem em nossa mente. Eles são hóspedes problemáticos não convidados que vêm bater a nossa porta. Por exemplo, se você decidir fazer alguns cursos universitários para aperfeiçoar a sua educação e quando você fosse se inscrever, pensamentos começassem a surgir na sua mente do tipo: você é velho demais para fazer uma faculdade, vai ser muito difícil para você e vai lhe tomar tempo demais, você não foi tão bem assim no ensino fundamental e uma faculdade é muito mais difícil. Pare imediatamente e pergunte a si mesmo se esses pensamentos são seus ou se eles estão vindo de outra parte fora de você. Você os está acolhendo ou eles são hóspedes não convidados que o diabo enviou até você? Em vez de oferecer um lar a eles, cinja a sua mente e pense como você quer pensar. Permaneça focado no seu objetivo, no medo que o diabo está tentando colocar em você. Pense assim: haverá muitas pessoas mais jovens do que eu nas minhas turmas. Tenho uma boa mente e um destino para cumprir. Portanto, vou me inscrever e vou fazer o meu melhor. Mesmo que eu seja a pessoa mais velha de toda a universidade, não sou velho demais para me aperfeiçoar. Talvez você queira sair das dívidas, viver um estilo de vida mais saudável, melhorar o seu casamento ou uma série de outras coisas. Seja qual for a sua situação específica, seja diligente em cingir os lombos do seu entendimento e em se livrar de qualquer pensamento que esteja no caminho enquanto você procura avançar. Pense nisso. Você desenvolveu a capacidade de se concentrar e de focar sua mente ou permite que hóspedes não convidados o tirem do rumo? Faça algumas sessões de pensamentos. Creio que devemos fazer uma sessão de pensamentos todos os dias. Se nos sentássemos regularmente e disséssemos a nós mesmos: vou pensar em algumas coisas por alguns minutos, e então pensássemos deliberadamente em algumas coisas que a Bíblia nos diz que devemos pensar, nossa vida melhoraria drasticamente. Disciplinar a nós mesmos para pensarmos adequadamente, tendo sessões de pensamentos deliberados, nos treinará para começar a pensar adequadamente na nossa vida diária. Há pensamentos que você precisa ter todos os dias a fim de ajustar sua mente e mantê-la ajustada, renová-la e cingir o seu entendimento. Na próxima sessão deste livro, vou compartilhar alguns desses pensamentos com você e ajudá-la a entender o quanto eles são incrivelmente poderosos. Por exemplo, uma das coisas em que todos os crentes precisam pensar todos os dias é essas verdades bíblicas. Estou em posição reta diante de Deus. Deixe-me perguntar-lhe: você consegue ver alguma coisa errada em ter pensamentos várias vezes por dia? Eu não, com certeza. Por que não pensar algo deliberadamente que irá beneficiá-lo em vez de simplesmente meditar em qualquer coisa que surge na sua mente por acaso? Usamos nossas habilidades de pensamento todos os dias, mas a maioria de nós precisa mudar o conteúdo deles. Em vez de pensar: não sirvo para nada, estrago tudo, nunca faço nada de certo, podemos usar nossa energia mental para pensar no quanto Deus nos ama e como temos um relacionamento com Ele através de Jesus Cristo. Ou pense no quanto você poderia vencer o medo na sua vida de forma mais eficaz e reservar-se tempo para pensar: não vou ter medo, não vou deixar o medo me controlar,
Sei que ele virá de tempos em tempos, mas mesmo que eu tenha de fazer alguma coisa que me dê medo, eu farei. Essa seria uma maneira de ajustar a sua mente e de mantê-la ajustada contra o medo. Depois, quando enfrentar a tentação de ter medo, você poderia resistir melhor a ela. À medida que você passar mais tempo pensando corretamente, uma grande transformação ocorrerá em sua vida. Talvez você precise colocar bilhetes pela casa dizendo: em que você tem pensado hoje? Talvez tenha de colocar um bilhete no seu carro para lembrá-lo de ter os pensamentos corretos, ou até escrever quais são esses pensamentos e prendê-los em um espelho ou na tela do seu computador. Esse tipo de exercício não seria incomum para um aluno da faculdade em fase de provas finais. Eles fazem tudo o que podem para ter as respostas certas diante deles antes da prova para garantir que se formem. Você se disciplinar para lembrar de passar tempo tendo todos os pensamentos corretos deliberadamente por vários minutos todos os dias, descobrirá que as coisas estão melhorando tão radicalmente que você ficará absolutamente fascinado. Antes que se dê conta, você estará desfrutando a vida abundante que Deus predestinou para você. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Efésios 2:10. Pense nisto. Como você pode acrescentar uma sessão de pensamentos de 10 minutos à sua rotina diária?